Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos à nossa live, que é uma aula ao vivo sobre como ser um agente de mudanças. Eu vou esperar o pessoal chegar aqui. Bem-vindos, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Sempre muito grato com quem acorda cedo para vir fazer aula comigo. Essa é uma aula bem especial, é a primeira vez que eu vou falar desse assunto e eu tava até um pouco nervoso, que eu não costumo ficar, porque eu acho que é um assunto que ele é sério e que ele é relativamente novo, né, dentro dos mercados criativos. E bom dia. Então a gente tem que... Enfim, eu acho importante falar sobre isso, mas eu acho importante me preparar para falar sobre isso. Não acho que é algo que a gente pode falar de uma maneira que não seja responsável e que não seja precisa. Então tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção com cada palavra que é trocada aqui nesse encontro. E no da aula hoje, eu vou lançar um produto novo, uma coisa que eu estou muito empolgado, que vai ser a primeira vez que eu vou falar, que é algo que alguns alunos têm pedido já, e eu não vou dar o spoiler agora, porque isso é o final. Então vamos lá. Bom, enfim, tô testando a luz aqui, acho que tá bom. Bom, pessoal, eu vou fazer como eu sempre faço, que eu vou me apresentar. Eu sempre digo para todos os meus alunos, nunca percam a oportunidade de se apresentar. Então, meu nome é Jorge Grimberg, para quem não me conhece, eu sou de São Paulo. Hoje eu moro em Barcelona. Eu me formei em administração, mas sempre fui muito apaixonado por moda. Eu trabalhei no WGSN, que é a maior empresa de tendências do mundo, por 10 anos. No Brasil, tive muita sorte eu entrei como estagiário e tive uma escola excelente, com editores maravilhosos. Decidi ser escritor por uma vocação, por uma paixão pela escrita. Trabalhei como jornalista durante muitos anos, cobrindo semanas de moda internacionais e nacionais, e fiz uma rede de contatos muito bacana. Eu aprendi muito, porque eu fui treinado pelos principais ou grandes editores de moda do mundo, como Nicole Phelps, da Vogue America, o Imran Ahmed, do Business of Fashion, os editores do WGSN, que eram fantásticos. E quando eu decidi fazer uma transição profissional, que foi em 2018, comecei um mestrado na Faculdade de Belas Artes para desenhar um modelo de negócio que eu pudesse continuar atuando como jornalista, como criador de conteúdo, sem que eu me tornasse um influenciador e encontrasse uma maneira de monetizar. E aí foi aí que eu lancei a minha escola digital, que começou com o primeiro workshop, que chama Encontre a Sua Voz, que ele foi lançado no início de 2020, já teve mais de 15 edições. A gente vai ter teve 15 edições exatamente, nós teremos a 16ª edição em outubro desse ano, e uma mentoria para profissionais criativos. Então, hoje eu trabalho, eu e minha sócia, que é a Thalita Urani, eu faço toda a parte de criação de conteúdo. Então, todo o conteúdo que vocês veem no meu Instagram, eu sei que tem muita gente nova na minha página, então bem-vindos, vocês estão em casa. Eu estou em casa, então vocês estão em casa comigo. Então eu e a Thalita, a gente montou. A Thalita cuida de toda a parte de relacionamentos, de venda. Tem um link na minha bio que você fala direto com ela. Então a gente tem uma escola digital extremamente humanizada, onde eu faço a parte criativa, eu dou as aulas, eu crio as mentorias, e a Thalita, ela faz toda a parte dos relacionamentos, das vendas, e é muito legal, assim, porque a gente cria um relacionamento estável com os nossos alunos, e realmente uma comunidade, assim, de pessoas criativas, inteligentes, interessantes, e muita gente fala, eu não acho a audiência certa. Eu tenho muita sorte de dizer que são vocês, assim, que eu acho que falando dos assuntos que eu acredito, das pautas que eu acho importantes, sem nunca falar mal de ninguém, sem que eu precise criticar alguém para que meu ponto seja relevante, eu sinto que eu consegui criar um espaço para mim bastante relevante dentro do mercado de moda, que faz bastante diferença na vida de muita gente mesmo. É algo que chegou a me assustar no começo e agora eu estou assumindo isso. O que eu mais escuto é obrigado, você mudou minha vida. Eu já escutei muitas vezes e eu ficava completamente constrangido. E hoje eu consigo entender que a palavra é muito poderosa. E eu sou muito impecável com a minha palavra. Eu busco
muito detalhe em tudo que eu trago e principalmente eu busco que os conteúdos que eu apresente ajudem o outro, não são para mim. E a gente vai falar sobre isso. Porque ser um agente de transformação é sempre sobre o outro. Nunca é sobre você, nunca é sobre eu, sobre você. E hoje nosso encontro, ele chama Como Ser um Agente de Mudança. Tá, eu quero agradecer muito a presença de todos aqui, meus alunos comparecendo em peso. A gente já teve mais de 200 alunos, tá começando, nem começou ainda. Tô na apresentação. Mais de 200 alunos que fizeram mentoria comigo. Olha que incrível, assim, e eu fico assim muito feliz de ter encontrado esse modelo de negócios e quero ajudar o maior número de pessoas a conseguirem também trabalhar com o que gostam e fazer a diferença na vida do outro. Então esse propósito me deixa muito conectado, eu estudo muito e busco trazer os assuntos que eu acho importantes. Por isso que hoje eu decidi falar sobre algo pela primeira vez, que é como ser um agente de mudanças. E a primeira chave para a gente entender essa aula, primeiro ponto, é uma frase que eu vou dizer para vocês e vou repetir algumas vezes ao longo da aula. As pessoas querem ser ouvidas e acolhidas. Nessa era de Instagram, todo mundo quer o seu espaço, todo mundo quer aparecer e competitividade, a gente esqueceu do básico como ser humano. E eu aprendo muito com meus alunos da mentoria. Eu dou aula de segunda a quinta, fixo, cada dia para uma turma. E nas minhas aulas todo mundo fala e todo mundo participa. E aí eu vejo que as pessoas não estão acostumadas a serem ouvidas e acolhidas. Que é o que eu proponho nos meus trabalhos, é o que eu proponho aqui com vocês. E para mim é um exercício muito grande. Eu aprendi também que eu precisava ser ouvido e acolhido, entender os lugares em que eu estava. Então, ser um agente de mudança começa por aí, você saber escutar o outro. Em tempos difíceis, como os que a gente está vivendo agora, ser um agente de mudança e transformação não é uma tarefa fácil. É algo que exige estratégia, exige um sistema. E não deve ser visto como uma tendência do mercado. Agora é muito legal a gente ajudar pessoas de tal área, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, pessoas trans. Não, eu já tive estilistas assim de renome, famosas, que falaram: Jó, me arruma uma assistente negra. Não é assim. Eu praticamente nem respondo porque não é assim. Porque isso não resolve o problema de ninguém. Ela quer resolver um problema de imagem pessoal dela. Então, a gente tem que aprender a olhar em volta e entender de verdade o mundo que a gente vive, o país que a gente vive, a cidade que a gente vive, o bairro que a gente vive, o meio de transporte que a gente usa e tentar entender o que as pessoas precisam. Então, você ser um agente de transformação, eu não estou fazendo essa live para que vocês achem que eu me importo. Quem é meu aluno, quem trabalha comigo, sabe que eu me importo de verdade. E todo mundo tem meu WhatsApp, pode me chamar a hora que quiser. E porque eu me importo de verdade. Eu aprendi assim, isso é parte da minha essência. Mas eu não sabia como usar isso profissionalmente. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, um dos primeiros pontos dessa aula, assim, pra gente realmente começar a fazer essa mudança de mentalidade para que possamos ser agentes de transformação, é saber perguntar para a pessoa do seu lado o que você precisa agora e como eu posso te ajudar. Porque muita gente assume que acha que o outro precisa. Então as pessoas elas ficam dando uma ajuda que você não pediu, dando um convite que você não pediu, dando alguém perguntou o que eu quero, sabe assim? Então você começa entendendo o que o outro quer. Então eu vi uma palestra outro dia de um cara incrível que ele montou uma empresa nos Estados Unidos, na Inglaterra, desculpa, que chama We Create Space. Então ele queria começar como uma ONG e ele teve que virar uma empresa com fins lucrativos, senão ele não ia existir. Eu vou falar bastante sobre isso hoje.
que uma das grandes dificuldades de ser um agente de transformação é essa coisa de você fazer um trabalho que não dá lucro para ajudar o próximo e você ter lucro como empresa e como profissional. E isso é muito complicado e complexo, então eu vou falar bastante sobre isso hoje. Então, nessa palestra que eu assisti aqui em Barcelona, com o fundador dessa empresa, que chama We Create Space, o foco deles é criar líderes LGBT. É totalmente específico. Então, eles têm cursos, treinamentos, mentorias para lideranças LGBT. Ponto. Então, eu acho isso muito interessante. Por que ele fez isso? Porque ele, em si, é um homem gay e percebeu a dificuldade que tinha de subir de cargos com uma carreira corporativa sendo gay. Mas ele conseguiu. E a hora que ele chegou no posto, né, onde ele era o único gay, ele percebeu que a missão de vida dele ia ser ajudar o maior número de pessoas possíveis a chegar onde ele chegou. E aí ele largou tudo. Teve um ano de zen budista, de meditações, de ayahuascas e tal, e criou a We Create Space, que é incrível. Depois dão uma olhada. E ele falou isso pra mim, né? Tipo, que quando ele criou espaço, né? Que é o nome, tipo, eu tô criando um espaço. É o que vocês que estão aqui querem, o que vocês precisam nesse momento. Me manda um direct depois, que eu vou escuto. A gente tem que começar uma conversa desse lugar, até que a gente possa entender o lugar que a gente habita, entender que todo mundo tem uma bolha, não importa de quem você é, que classe social, a gente acaba falando sempre com as mesmas pessoas, indo nos mesmos lugares, assim. E a gente às vezes não entende nem o que as pessoas que estão mais próximas de nós precisam, né? Porque a gente tem um problema de comunicação enorme como sociedade. As pessoas se comunicam, como eu venho falado nos meus vídeos, muito mais no Instagram por direct do que realmente saber conversar. Então, se a gente olhar dentro da nossa bolha, fora da nossa bolha, e das nossas necessidades pessoais, do que a gente quer, porque a gente fica muito no desejo, a gente pode começar a entender, se a gente escutar as pessoas, o que elas precisam e qual papel eu posso executar para ajudar ela, entendeu? Aí você vira um agente de transformação. Porque muitas pessoas têm planos grandiosos, que isso é muito perigoso, a pessoa, ela não... porque eu quero mudar, que as pessoas trans tenham uma aceitação dentro de todos os lugares. Isso tem muitas camadas. Para você começar a trabalhar com pessoas trans, você tem que escutar muitas pessoas trans. Você tem que ir em ONGs que cuidam de pessoas trans e ouvir, entender todos os desafios para que você possa entrar. Então, assim, escolher as nossas causas, que é algo que eu também vou falar hoje, é muito importante. Porque nós, como indivíduos ou como empresa, não vamos salvar o mundo. A gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Ou de duas, entendeu? Então, a gente, na verdade, tem que fazer o trabalho. E aprender a fazer o trabalho. Então, você que está aqui agora, como pessoa, qual é o papel que você desempenha na formação do mundo à sua volta? Qual é o seu papel real no seu lugar que você trabalha, na sua família? E você conhece os ambientes que você habita, que você trabalha, que você opera, que você convive socialmente? E muito importante, você presta atenção no que está acontecendo fora dos lugares onde você vive, você habita, fora da sua bolha. Além do espaço que a gente está, existe todo um ecossistema que funciona na nossa volta, né? E que muitas vezes a gente não presta atenção. E aí a gente não sabe o que as pessoas precisam. E a gente não se preocupa, porque o que a gente está muito preocupado com o que a gente precisa o tempo todo. Então muitas pessoas querem ajudar o outro, querem fazer um trabalho social super bonito e tal, mas pensando no que ela precisa, na imagem dela, no que ela... Não é errado, tá? Não tô julgando não, porque só a intenção já é boa. Mas é importante a gente entender o que o outro precisa. Porque muita gente acha que você fazer a diferença é algo externo. Então vou dar um exemplo. Suponha que tem uma marca de moda. E aí eu decido ajudar uma ONG lá no Mato Grosso, que faz algum tipo de bordado.
Isso é incrível, tá? Maravilhoso. Então, se você consegue ajudar qualquer tipo de comunidade, de pessoas, incluir isso dentro do seu modelo de negócio, gerar emprego, até é maravilhoso. Agora, você sabe se seu assistente tá bem? Você sabe se a pessoa que limpa o seu escritório, se ela tá, quanto tempo ela demora na condução para chegar até o teu escritório? Você sabe desses detalhes, você conversa com as pessoas, você sabe qual a condição que suas costureiras trabalham, você sabe quantas horas por dia as suas costureiras trabalham. Você sabe se os salários que as pessoas recebem são suficientes para elas conseguirem pagar as contas e terem um mínimo? Então, assim, eu acho que a gente pode pensar grande, mas começar na nossa volta. Conversando com as pessoas à nossa volta, entender o que elas precisam. É escutar. Você sabe, por exemplo, se sua modelista mora num bairro perigoso? Se ela está sendo bem atendida pelo SUS? Se a escola dos filhos dela é boa? Ou se ela tem vizinhos que são bandidos? Isso é sério no Brasil, isso é bem preocupante, assim, sabe? E tem pessoas que mesmo que crescem na vida, moram em bairros periféricos e vivem em zonas que são extremamente perigosas, assim. Você sabe disso sobre as pessoas à sua volta? Se elas têm medo de pegar o ônibus para ir trabalhar? Ser um agente de mudança começa no básico. E a gente esqueceu do básico, sabe por quê? Porque a gente está no Instagram. Toda hora no Instagram, porque tem coisa mais legal para ver. Então é pensar menos em si, né, no desejo, no Instagram, em se divertir e pensar um pouco mais no outro. Começa aí. Se você tem essa capacidade, é o primeiro passo. Aí vem muita gente militando, né? A gente está nessa época da militância, né? Eu fiz um post essa semana, assim, que eu coloquei algumas pessoas que me inspiram como agente de transformação. E aí veio uma pessoa e falou assim: você só colocou comunista aqui. Aí eu nem respondi essa pessoa, porque, enfim, eu achei que... Qual é o propósito dela? Qual é o ponto que ela teve naquele... Não importa, eu não falei com quem eu ia votar nas eleições, eu estava falando sobre pessoas que me inspiram e que realmente eu acredito que fazem uma transformação enorme. Mas por que essa mulher fez isso comigo? Porque ela não ouve, ela só fala. Ela só vê o mundo do ponto de vista dela. Então, se você não consegue entender o que as pessoas precisam, você sempre só vai falar sobre o seu ponto de vista. A maioria das pessoas em São Paulo hoje mora em periferia, é muito mais fácil de ver a realidade das pessoas, se observar e ouvir com cuidado. Exatamente, eu vou contar um caso aqui, por exemplo. Eu aprendi uma coisa que eu vou falar para vocês e espero que vocês consigam absorver. A gente pode aprender, todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo. Uma criança de 1 ano, uma pessoa que vive na rua, uma pessoa bilionária, uma adolescente, todo mundo tem uma coisa para te ensinar. E muitas vezes a gente não lembra disso. Tem muita gente que quer fazer minha mentoria e fica falando, mas o pessoal é sênior, não sei o quê. E aí eu vejo que a riqueza da minha mentoria é a diversidade, é como as pessoas se conectam com pessoas que estão fora do seu núcleo, com pessoas que são de diferentes idades. Eu tenho um grupo hoje que tem uma menina de 22 e uma menina de 62. Não é só sobre classe social, é sobre a gente aprender a escutar pessoas diferentes. Então, por exemplo, no começo do Covid, um dia eu desci no meu prédio para ir no supermercado. E aí eu comecei a conversar com o porteiro do meu prédio. E ele mora em Paraisópolis, né, que é a maior favela de São Paulo. Ele, em 5 minutos, me contou todo o plano do SUS de Paraisópolis. Então, assim, eu desci para comprar um pão e eu aprendi uma coisa, assim, muito fantástica que eu nunca saberia se eu não desse bom dia pro meu porteiro e conversasse com ele. Porque a pessoa quer salvar o mundo, mas não dá bom dia pro porteiro. Isso é muito típico, né? Não fui eu que inventei essa frase. Então, claro que a gente pode pensar que a gente quer salvar o mundo do aquecimento global, das guerras, desse abismo social. Mas eu vou falar uma coisa, isso deveria ser o básico, o dever de cidadão. Porque se cada um fizer a sua parte e sair um tanto do Instagram, sair um tanto dos grupos de WhatsApp, aí isso não seria ser um agente de mudança, seria apenas ser, né? Se você pensar no próximo. Ser um agente de mudança é fazer a diferença na vida de outras pessoas, sem assumir que você sabe do que a outra pessoa precisa. Eu digo isso porque tem muita gente que quer fazer o bem, mas não sabe o que o outro precisa e nem se importa. Então, entregar o que você acha que o outro precisa, esse é um dos primeiros fatores para a gente prestar atenção, tá? Que é a gente criar uma ação e fazer com o maior carinho, e aí a pessoa não quer aquilo, sabe? Não tá errado,
mas a gente tem que entender que é sempre, sempre, sempre sobre o outro. Porém, a verdade é que muitas pessoas hoje se preocupam muito mais, infelizmente, de ver quem tá no Rock in Rio e onde a pessoa tá no Rock in Rio e que show ela fez, ou agora ver quem tá na Semana de Moda de Nova York e ficar vendo e repostando todos os looks. Enfim, é um tempo gasto, a gente gasta muito tempo em acompanhar e elevar e falar sobre pessoas que são bonitas, ricas e famosas e praticamente todas brancas e heterossexuais. É o que eu mais vejo. São as pessoas que menos precisam de ajuda, porque elas estão lá vivendo a vida com muitos privilégios, assim. Então, para você ser um agente de transformação, primeiramente você tem que mudar de frequência um pouco. Não é que você precisa parar de ver o que você gosta, que te inspira, que seja legal. É legal ver a Semana de Moda de Nova York, mas mudar de frequência é entender que existem muitas maneiras de transformar-se num agente de transformações. Existem muitas maneiras que a gente pode atuar e eu vou começar mapeando alguma delas aqui. Essa parte é bem importante, tá? Vai começar o centro do conteúdo principal da aula. Vamos lá. Primeiro vamos pensar no seguinte conceito: o profissional criativo como agente de mudança. O perfil desse tipo de profissional é extremamente complexo, tá? Porque ele precisa ter um núcleo firme próprio, seja uma empresa ou um grupo colaborativo ou um trabalho que realmente gere uma renda e que ele consiga ter uma rede de apoio. Ele tem que ser muito perseverante, tem que ter flexibilidade na sua jornada de trabalho para conseguir incluir algum trabalho de mudança e transformação dentro do seu trabalho e, principalmente, ter uma visão original do que ele quer fazer. Tudo isso é só para você começar a fazer alguma coisa, tá? Então, para a gente começar a fazer isso, a gente tem que ganhar conhecimento, ganhar inteligência sobre os assuntos que a gente está falando. Eu vou dar um exemplo muito bacana, que é uma empresa que chama Belo Bags, que é uma empresa que eu tive muita sorte de conhecer as fundadoras, que é uma brasileira e uma inglesa. É uma empresa que ela funciona em Belo Horizonte e Londres, então as peças são feitas em Belo Horizonte e são vendidas em Londres. São duas super amigas e elas literalmente transformam lixo em luxo. Então, a Maria Elisa, que cresceu em Belo Horizonte, desde pequena a família dela fazia trabalhos sociais. Então ela vivia dentro de comunidades, então ela ouvia as pessoas, ela conversava com as pessoas, ela estava na casa das pessoas, ela via o que chegava de lixo, como as pessoas recolhiam o lixo. Ela começou a entender o sistema de uma comunidade em Belo Horizonte, entendeu? E aí, quando ela ficou adulta, morou em Londres como estudante de intercâmbio, conheceu a Char, que é a sócia dela, ela conseguiu entender como ela poderia gerar emprego para as pessoas da comunidade onde ela cresceu e onde ela entendia o sistema, e criar produtos que fossem interessantes para Londres. Então, ela descobriu, aí eles começaram a pesquisar com costureiras, são relacionamentos, são coisas criadas, mas ela não poderia ter feito isso se ela não tivesse passado tempo escutando e ouvindo as pessoas. Chama Belo.bags, essa marca. Ela tá até numa reportagem que eu fiz essa semana. Então, elas descobriram, por exemplo, assim, que tinham toneladas, não sei, eu não posso falar a medida, de cintos de segurança descartados. Cinto de segurança de carro. E aí eles começaram a testar e dá para fazer uma bolsa muito bonita, porque é um material muito resistente. Então você consegue fazer um produto de luxo que dura bastante. Outra coisa, pneu de carro. Então elas começaram a pegar materiais que fossem muito resistentes, são descartados o tempo todo, e começaram a transformar em produtos. E aí eles têm essa cooperativa, que são funcionários da equipe, e a venda em Londres. E eu trabalhei com elas justo na pandemia. Antes da pandemia elas trabalhavam muito nessas feiras de sustentabilidade. E aí quando veio a pandemia, como todo mundo, elas tiveram que se aposentar, se apresentar online. E elas perceberam que não tinham uma imagem de moda porque elas queriam. Elas fizeram mentoria comigo, fizeram outras mentorias, se organizaram e elas fizeram uma venda gigante para a Selfridges agora, que é a maior loja de departamento de Londres. Então elas são umas grandes agentes de transformação. Mas elas fizeram algo muito legal, que elas escolheram um caminho para ir. E não é fácil escolher um caminho para você seguir. Porque a gente quer fazer muitas coisas, a gente tem muitas ideias e a gente se perde. E não é do dia para a noite que acontece. Eu vou contar um pouco do meu caso, do que eu faço, que eu acho que faz a diferença, e como funciona e por que eu faço.
Quando eu lancei o meu projeto de educação, eu decidi que em todas as minhas classes eu ia ter 50% de alunos pagantes e 50% de bolsistas. Porque eu sei que eu tenho pessoas que me seguem, que são de regiões remotas, negros, LGBT, de áreas periféricas e que não teriam acesso a ter um curso que custasse R$1.000, de que está numa sala com pessoas relevantes dentro do universo da moda, da criatividade. E eu sinto que tem um aprendizado muito grande nessa escuta, né? Porque meus cursos são muito participativos, eu estimulo todo mundo a falar e ver isso. Então, eu comecei com essa ideia. E aí eu comecei a fazer, antes de entrar nas vendas dos cursos na internet, abrir o processo seletivo de bolsas. Por quê? Muitas vezes eu abria assim, vagas estão abertas, bolsas de estudos aqui. Aí ninguém queria pagar. Todo mundo só queria ir para a Bolsa de Estudos. E a Bolsa de Estudos é um processo seletivo. As pessoas têm que preencher um formulário. Então eu recebia 200 formulários de pessoas e eu não discriminava quem eu buscava para ser aluno de Bolsa de Estudos. É tudo uma curva de aprendizado. E cada vez que eu vou, eu aprendo mais uma coisa. Então chegava uma pessoa falando assim, eu acabei de fazer um doutorado em Paris, eu estou meio perdido, então eu queria a Bolsa de Estudos. Não, você tem que pagar, esse é meu emprego. É assim que eu pago as contas. Deixa a Bolsa de Estudos chegar em quem precisa chegar. Então a gente vai recrutando. Então hoje, quando eu vou abrir bolsas de estudos, eu dou instruções muito específicas. Então a gente não pega pessoas mais que vivem em cidades, em centros urbanos, pessoas que são preferencialmente LGBT. Eu sei que tem muito mais letras nessa sigla, e negras, pessoas. Por quê? Porque eu sinto que são, dentro da sociedade brasileira hoje, pessoas que não têm muito acesso a coisas que acontecem dentro das cidades. Então, a gente consegue trazer, por exemplo, pessoas que são maravilhosas, assim, e que se envolvem muito. Qual que é o maior desafio aqui? Isso é bem interessante dizer. Muitos bolsistas, eles não vêm na aula. Então, eles fazem tudo isso e eles não vêm. Por quê? Porque muitas pessoas não valorizam o que elas não pagam. Então não é porque eu decidi que eu vou fazer a bolsa que eu vou fazer isso. E para mim, para minha empresa, o processo de bolsas de estudos, ele toma mais trabalho e mais tempo do meu horário de trabalho do que o aluno pagante. Porque o aluno pagante, ele vai entrar no link do Simpla, no link que eu der, ele vai pagar, e a gente vai ter um atendimento mega personalizado com ele, mas ele não tem que recrutar, não tem que ler um formulário gigante dele e analisar e escolher, sabe? Se chegam 90 pedidos de bolsa de estudo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que aprender como funciona. E a gente vai aprendendo como funciona na prática. Então, eu comecei a ver, assim, nas mentorias, que são grupos de 10, 12 pessoas que são menores, eu sempre tenho 1 ou 2 bolsistas. Eu nunca falo para a turma quem é o bolsista, porque eu não quero que tenha diferença nenhuma entre as pessoas. E aí são recrutados pelo talento. São novos talentos que eu vejo, que falo... Eu te convido, a pessoa pode vir ou não. Eu percebi que até dentro tem alguns que não finalizam o processo. Então isso é um outro desafio. E quando eu vi uma palestra sobre essa empresa de Londres, We Create Space, né, que é formação de líderes LGBT, ele disse que também quando ele ele falou assim, eu nunca neguei alguém vir no meu curso de graça, de verdade. Se eu achei que a pessoa realmente não pudesse pagar, porque tem muita gente que só quer ir de graça, porque só quer ir de graça. Mas como é meu trabalho, eu decidi que esse é meu trabalho, o trabalho deve ser remunerado. Eu acho que o primeiro exemplo a gente dá fazendo. Então, é isso. Aí se alguém precisa mesmo, eu vejo que a pessoa quer muito e que ela vai aproveitar muito, eu ofereço. Mas aí eu analiso o Instagram dela, eu analiso o que ela faz. Eu vejo se ela está pronta para fazer o curso, se o curso vai ser bom para ela. Mas eu aprendo muito, em cada vez eu aprendo. Aí eu tenho que escutar as pessoas, né? Por que elas não vêm? E às vezes elas não vêm por problemas básicos, assim, sabe? Não é porque elas não querem ir. Então, um ponto muito importante, né? Primeiro, como escolher uma causa? Então, assim, eu posso falar por mim. Para mim foi sobre educação. Porque eu sinto que o maior privilégio... Eu já sou um homem branco, tá? Que eu sei que eu sou gay, sou LGBT, mas eu sou um homem branco. Mas, então isso que nasceu em São Paulo, isso é um privilégio gigantesco. Eu fiz faculdade no exterior, eu fiz faculdade em São Paulo, mas eu morei no exterior, eu tive cursos, eu falo línguas, assim. Então, quando, no Brasil, eu vejo quanto eu tinha para ensinar. Porque, assim, o que eu tinha de educação
era o que eu mais tinha de precioso para ensinar. Porque quando eu trabalhava só como jornalista de moda, eu não era um agente de transformação nenhuma. Eu estava vivendo pelo meu desejo, pelo que eu queria. Eu queria fazer, e não tem nada de errado em querer ir no desfile da Prada em Milão, é maravilhoso. Quem conseguir ir, eu recomendo profundamente. Mas não é aí que você vai conseguir realmente fazer essa chave de mudança de virada. Então, eu escolhi que eu queria dar educação, levar educação. Então eu comecei fazendo isso de graça, com os 3 minutos de moda, falando sobre assuntos que eu acredito que realmente importam para a indústria da moda, para profissionais criativos, escutando o que as pessoas precisam. Quem comenta nos meus vídeos sabe, eu leio todos os comentários, porque eu não produzo vídeo para mim, eu produzo vídeo para vocês, eu produzo vídeo para os meus alunos, eu produzo vídeos para pessoas que eu acredito que vão se beneficiar com eles. E quanto mais eu afunilo nos assuntos que eu acredito, mais eu acabo atraindo as pessoas que dividem a mesma mentalidade que eu. Então é preciso... Aí vocês perguntam, né? Eu preciso escolher uma causa? Não. Você pode ter várias causas. Porém, vamos lá. O que você consegue fazer? Quanto tempo você tem na semana? Né? Quanto tempo você tem para você fazer trabalhos de transformação? Então, algumas premissas assim, para ser um agente de mudanças, né? O primeiro é que a gente tem que se posicionar de uma maneira de ser um exemplo a seguir. Isso é bastante difícil. Você não pode ser contraditório com o que você faz e o que você fala. Porque esse é o problema de muitos políticos que a gente vê, né? Que falam uma coisa e fazem outra. E muitas vezes com o Instagram, que já aconteceu com muitos influenciadores que acabam se cancelando por conta disso, é que a pessoa ela fala uma coisa e faz outra. Então você pode fazer uma pose de que você vai ser tal e não ser. Então tem que entregar até o final. A gente tem que entender também que conhecimento é poder e poder é mudança. E o conhecimento está por todas as partes. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar tão alienado nas redes sociais, que é um grande problema, e passar a ouvir as pessoas. Voltar para aquilo que eu falei no começo da aula, que eu vou repetir de novo. As pessoas querem ser ouvidas e acolhidas. Todo mundo, principalmente depois da pandemia. Então, às vezes, se você para e pergunta para alguém... Sabe que às vezes eu pergunto para alguém, e aí, como você tá? O que você faz? As pessoas até estranham, porque ninguém faz mais isso. Ninguém olha no olho do outro e fala, o que você precisa? O que você está fazendo? Sabe assim? Sem ter um interesse por trás. É bem complicado. Aí um terceiro ponto é que você tem que obter experiência, ganhar experiências, né? Com outras pessoas. Então, você tem que aprender com outras pessoas sobre o que elas precisam e ganhar experiências. Então, meu primeiro trabalho social que eu fiz, eu vou contar pra vocês que foi bem legal. Foi com uma empresa de moda que chama Undertop, que aliás é da Juliana Mansur. Ela me contratou para fazer uma consultoria para ela, isso foi em 2019. E aí, na primeira reunião que eu tive com ela, eu não era funcionário. Ela disse, Jó, eu tenho um programa social que eu quero empoderar mulheres de zonas periféricas em São Paulo. Então tem uma ONG que eu conversei já 3 vezes com a dona da ONG. Ela me explicou todos os processos da ONG, quem vai lá, por que vai lá. Então era uma ONG pequenininha que muitas mulheres iam lá por conta de violência doméstica, mas que elas não tinham nem coragem de falar de violência doméstica. Então elas iam lá para dar uma respirada do dia a dia delas. Então eles davam às vezes aula de yoga, aula de leitura, aula de canto. Sempre tinham voluntários que iam lá ajudar. Então a nossa primeira reunião, a gente foi até a ONG, que era mais de 1 hora dirigindo do centro de São Paulo, e conversamos, a gente escutou a dona. Todas as opções, tudo que ela oferece, tudo que ela gostaria de oferecer e ela não oferece, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem tempo, ou porque não tem um especialista para fazer isso, sabe? E aí depois a gente começou a fazer um brainstorming do que eu e a Undertop como marca poderíamos fazer para ajudar. E aí a gente criou um projeto para elas baseado no que elas precisam, baseado na escuta. Foi um projeto de um encontro mensal, de aulas com especialistas que a gente trazia, a gente mandava uma van buscar elas, a Juliana, que é maravilhosa, ela me ensinou muito, trazia elas para o escritório, para elas já viverem uma experiência diferente, para elas já se sentirem acolhidas, tinha um lanche gostoso e tinha uma palestra e um bate-papo. E eram sempre 10 mulheres. É tão simples. E a gente fazia uma vez por mês. E tinha um tempo e depois mudava o grupo. Era muito legal.
e eu vi que é mais simples do que eu imaginava. Mas quando eu conheci a Juliana como empresária, ela já tinha escolhido essa causa e ela já tinha conversado com a ONG e é um projeto. Nossa, e as mulheres, elas ficavam tão felizes, assim, sabe? Com tudo, era nail designer, designer de sobrancelha, assim, era uma outra realidade, foi muito incrível. O quarto ponto é algo que eu digo e repito, né? O principal ponto de ser um agente de mudança é você fazer para os outros e pelos outros e não para você, sabe? Quais são os principais desafios nisso? Como que a gente une empresa com causa social e formação de comunidade? Isso é muito difícil, porque muita gente critica a empresa, fala, esse lançamento de marketing, que não sei o quê. Cara, a empresa faz lançamento de marketing para fechar meta, não é ONG, é diferente, né? A empresa tem que dar lucro. Então é muito difícil você ser uma empresa e ter um serviço gratuito para uma comunidade. A formação de um negócio e a formação de uma comunidade são extremamente diferentes. Porque uma empresa, ela tem o objetivo de ser lucrativa e uma comunidade tem o objetivo de ajudar os seus membros. Então, pensa nesse termo, empresa interessada na comunidade, é algo completamente diferente. Eu tenho uma empresa interessada na comunidade. Então, assim, quando terminam meus cursos, as pessoas, inclusive todos os bolsistas, eles têm um grupo de WhatsApp, onde eles participam, onde a gente promove encontros gratuitos pelo Zoom, onde as pessoas podem trocar, interagir. Eu já arrumei emprego para pessoas que... Enfim, são coisas que vão acontecendo. Então eu sou uma empresa interessada na comunidade, mas eu tenho meus produtos e serviços que me permitem com que eu faça isso. Porque se eu não tiver uma estrutura de negócios, você não consegue ajudar ninguém. Porque você vai estar sempre correndo atrás. Então a gente tem que saber separar duas coisas, o que é caridade, o que é trabalho. E a intenção de criar uma comunidade versus a intenção de criar um negócio, tá? A gente tem um compromisso contínuo em gerar mudanças positivas no outro da maneira que a gente puder. Então uma reflexão para vocês sobre isso. Quais aspectos hoje do seu trabalho e ideias que ainda não são visíveis para o mundo exterior você gostaria de prestar mais atenção para que fossem visíveis? O que isso pode significar para o desenvolvimento do seu trabalho? Algumas posições são fáceis de combinar, outras nem tanto. Então, a gente tem que ter consciência disso, né? O trabalho que você tem hoje permite abrir esse espaço. Então, se você trabalha numa empresa, se você é um freelancer, você acha que tem um espaço para que você abranja um projeto de transformação, de mudança dentro da empresa? Se não, você pode procurar mudar de emprego para um lugar onde você terá os seus valores, né? Ou você pode começar a criar relacionamentos fora do trabalho. É muito importante a palavra sistema. A gente precisa criar um sistema. Então, em vez de ficar nessa rotina, trabalho, academia, Netflix, Instagram, coloca um encontro por semana com pessoas que, mesmo que trabalhem em outros lugares, mas que tenham uma mente como a tua, que querem ajudar um determinado tipo de comunidade, que vê um determinado tipo de coisa, e reúnam-se uma vez por semana só para falar disso. A gente tem que dar a mesma importância. Eu dou a mesma importância para a minha reunião de bolsistas do que para a minha reunião de comercial. E a gente tem que adquirir conhecimento da causa, alguns fatores para a gente levar em consideração, tá? A gente tem que ter conhecimento sobre a causa que a gente quer se envolver, adquirir conhecimento com conversas, com entrevistas, cursos, treinamentos e ter uma rede de pessoas que vão ser uma rede de apoio. Quando a Thalita, que hoje é minha sócia, veio trabalhar comigo, a primeira coisa que eu perguntei para ela, eu falei isso: o trabalho social está no centro do meu trabalho, você quer vir ou não? A gente vai dedicar tempo para isso. Ela falou que sim. Então, juntos a gente foi mais forte, a gente foi aprendendo. Hoje, eu comecei a contar que era 50% de bolsistas, eu percebi que não era viável isso, porque eu sou uma empresa de 2 pessoas. Então, hoje a gente tem um número de bolsistas por curso e a gente faz um recrutamento muito específico, tá? Outra coisa, a gente tem que saber separar o que é trabalho voluntário e o que é trabalho remunerado. Então, para ser um agente de mudanças, você tem que fazer um casamento entre o seu trabalho remunerado e o seu trabalho voluntário. E tem que fazer as partes, né? Você tem que conseguir ter uma empresa lucrativa e também colocar um serviço ou um produto que seja feito para o outro. É algo que as pessoas conseguem fazer, mas precisa criar um sistema, né? E precisa entender, você tem tempo para isso hoje?
onde você consegue abrir tempo? Você tem recursos financeiros para viabilizar um projeto social? Por exemplo, para você viajar, tem gente que quer ajudar o Amazonas, tá? Mas você tem que ir para o Amazonas, tem que ficar lá, tem que escolher um lugar, tem que escolher, enfim, tem muitas etapas, precisa de muito tempo e dinheiro e recursos e pessoas e patrocinadores para fazer algum tipo de trabalho como esse. E para unir trabalho remunerado com trabalho voluntário, você tem que estabelecer primeiramente bem se a sua própria prática atual como ponto de foco, como ponto focal da sua identidade, do seu sustento, da sua rede de pessoas, de colaboradores, de clientes. Dentro disso é possível acrescentar outra coisa. Isso vale para quem trabalha sozinho, para quem é freelancer, ou para quem trabalha como eu em 2 pessoas, ou para quem trabalha numa organização de 1000 pessoas. A prioridade do trabalho pago deve ser a mesma prioridade do trabalho social. Deve estar no centro do negócio com a mesma importância. Então aqui uma reflexão importante, assim, quais campos de ação são relevantes para você? Faça uma lista das principais pessoas ao seu redor, fora do seu mercado, dentro do seu mercado, que façam algo que te toca o coração. E aí você começa talvez a entender um caminho. Você pode conversar com essas pessoas, você pode primeiro oferecer para ajudar essas pessoas, para entender como é. Então, se você deseja conciliar trabalho remunerado com trabalho social, é muito importante você encontrar essas causas que te tocam e se informar, e escutar e aprender. E depois pensar em como você pode fazer com os seus recursos de tempo, de dinheiro, as limitações que a gente tem. Aqui alguns ingredientes úteis para a gente conseguir fazer isso. A gente tem que ser constante, porém mutável. Então a gente tem que ser constante no que a gente faz, porém tem que ter uma flexibilidade. A gente tem que ser leal às pessoas e às alianças que a gente vai criando, porém ter uma independência para abrir o novo também, para aprender. E principalmente ser transparente, sabe? As pessoas elas ficam guardando as coisas e isso não tem tanta importância. Então é muito importante que a gente crie esses espaços para os assuntos que tocam a gente, tá? Vamos lá. Um desafio é como você pode fortalecer ou consolidar, ou crescer ou reduzir até gradualmente o que você faz para incluir essas novas atividades. Então, assim, isso é um desafio que tem que ser pensado e planejado a médio e a longo prazo. É o desenvolvimento de uma nova direção no seu trabalho, para ser um trabalho que faz diferença como agente de transformação, né? E que você não vai gerar nenhuma receita e você tem que saber disso. E se sua própria prática profissional hoje não te dá essa flexibilidade, como eu comentei, a gente pode procurar outra coisa. E, enfim, acho que tem muitos elementos que a gente pode falar sobre esse assunto. Eu espero ter dado luz para algumas questões que vocês tenham. Quem tiver mais perguntas sobre isso, pode me perguntar. E eu sinto que, assim, como eu tenho uma empresa focada em criação de comunidade, então é algo que isso sempre está em pauta dentro do que a gente lança. Desde que eu lancei a minha escola, eu só tive 3 produtos principais, que é o meu workshop Encontre a Sua Voz, a minha mentoria para profissionais criativos e o workshop com o André Carvalhal, como criar uma marca pessoal. E agora, pela primeira vez, a gente está lançando um 3º produto baseado no que os alunos falaram para mim. Quero agradecer especialmente a Paula Gatti, que deve estar aqui, que ela me deu esse insight de que as pessoas que fizeram mentoria ou que me acompanham no Instagram, tem muita gente que fala que quer mais de 3 minutos, querem estudar e querem aprender e querem ouvir coisas novas, querem aprender a estudar, mas também não querem estudar num estudo tradicional. Querem estar num lugar onde elas possam ser verbais, onde elas possam ser ouvidas e acolhidas. E por isso eu estou lançando um grupo de estudos, que é algo que eu estou muito orgulhoso. Eu estou trabalhando há mais de 6 meses nesse grupo de estudos para entender o formato. Então vai ser a turma número 1. É uma venda de 24 horas que eu vou lançar agora, de 48 horas que eu vou lançar agora. Porque é uma turma pequena, fechada, é a primeira turma, é um grupo de estudos. O que é o grupo de estudos? É um espaço que a gente está abrindo, que vai acontecer pelo Zoom. São 4 encontros que vão acontecer de outubro até dezembro, sempre às segundas-feiras, das 8 às 10 da manhã, com as datas já agendadas, que tá tudo no link da minha bio já do Simpla, que eu vou divulgar bastante depois. E cada encontro vai ter um tema, e esse grupo vai ser fechado, vai ter um grupo de WhatsApp, e a gente vai ter muitas entregas lá e algumas surpresas. Então, assim,
Grupo de Estudos de 2022, a primeira turma. Como vai acontecer? São 4 aulas ao vivo no Zoom, com o grupo fechado. Esse grupo vai ter um grupo de WhatsApp, todo mundo vai poder se comunicar, a gente vai criar encontros extra para rolarem os networkings e evoluções das aulas. E aí, os conteúdos vão ser inéditos e exclusivos, tá? É uma comunidade de pessoas criativas fechada. E como vai funcionar? Então, assim, a primeira aula vai acontecer na segunda, 10 de outubro, e vai ser uma aula sobre macro tendências de comportamento. Eu apresento uma palestra de 45, 50 minutos sobre macro tendências de comportamento, inédita. E aí a gente vai ter 1 hora para todos falarem, que é algo que eu não consigo fazer aqui no Instagram. E aí vocês todos vão, em ordem, falar, a gente vai abrir rodas de discussão e vai ser muito legal. Todos os encontros vão ter esse formato, vão ser encontros de 2 horas, porque a primeira hora vai ser focada na apresentação do tema, do conteúdo, e logo a gente vai abrir. Então, primeiro são as macro tendências de comportamento e consumo para 2023, que já está no forno, com 1 hora de discussão em grupo. Então vai ser muito bom, porque a gente vai começar a ver a aplicabilidade das tendências para vários modelos de negócio, tá? E também vou falar uma coisa, é um curso mais barato para comprar para quem quer fazer cursos comigo, porque são 4 meses de curso, 3 meses de cursos, e com esse grupo enorme, enfim, e que a gente quer que as pessoas estejam próximas, assim, e é uma empresa, não é uma ONG. Então, assim, primeira aula, macro tendências e comportamento. Segunda aula, o futuro da comunicação digital, que é a dificuldade de 90% das pessoas. Então eu já estou fazendo um estudo bem profundo sobre isso. Então eu vou fazer uma palestra sobre o futuro da comunicação digital. Eu vou montar um e-book sobre o futuro da comunicação digital que eu vou entregar para vocês. E depois a gente vai ter uma discussão de 1 hora aberta sobre isso, onde as pessoas vão comentar sobre seus desafios, vão comentar sobre o que eu trouxe. Ela nunca vai ser no dia da mentoria, tem uma aluna perguntando. Não, vai ser sempre segundas-feiras às 8 da manhã, sempre. Com datas já pré-determinadas que estão descritas no link do Simpla, e eu vou fazer um post depois também mostrando. Então, além das aulas ao vivo, que são 4 aulas ao vivo, de 2 horas, a gente vai entregar a aula gravada para vocês verem quando quiserem, para verem depois, porque tem muito conteúdo legal. Eu vou montar um e-book em PDF, e eu vou fazer pessoalmente, com todas as informações apresentadas e mais, que a gente vai entregar depois de cada uma das aulas, assim, para vocês terem um livro. O terceiro encontro é muito especial, vocês vão amar. O terceiro encontro é uma sala aberta de conversa com o André Carvalhal e a Thay de Mello Buffren e eu. Então vocês vão perguntar tudo o que vocês querem, a gente vai abrir uma sala de discussão para todo mundo falar. Então vai estar a Thay e o André à disposição para todo mundo falar e perguntar o que quiser para eles. E vai ser muito, muito legal. Esse encontro ele é uma aula de uma certa maneira, mas ele é um fórum de discussão e debate, com 2 pessoas extremamente influentes, e vai ser muito legal. E por último, é algo que eu sonho fazer há muito tempo, que vai dar tempo para quem se matricular. Matrícula é só até, são 48 horas, é hoje e amanhã só, para você decidir já. Porque a gente tem, como somos só 2, eu não posso ficar 2 semanas no projeto comercial. A gente quer fechar essa turma logo e começar bem. O último encontro é um clube do livro. Então eu vou dar um livro para vocês lerem, e aí vocês vão ter até dezembro para ler, porque é o último encontro. Aí em dezembro a gente vai ter o encontro do Clube do Livro. E eu escolhi um livro que eu acho fundamental para começar, que chama Os 4 Compromissos, que é um livro que muitas pessoas já leram, mas ele é um livro que, assim, sempre vai ter um Clube do Livro. Tá? Esse é um formato que a gente está, é um formato experimental. A gente não quis fazer como que fosse um contrato anual, porque a gente tem que sentir como vai ser essa primeira turma. Então vão ser 4 aulas, sempre às segundas, ao vivo, via Zoom, comigo. A primeira aula vai ser sobre macro tendências de comportamento. A segunda aula vai ser sobre o futuro da comunicação digital. A terceira aula é uma sala aberta de conversa com Thay de Mello e André Carvalhal e comigo. E a quarta aula vai ser um clube do livro. As vagas são super limitadas, a gente quer uma turma pequena. São só 48 horas de venda pelo Simpla, tá? Se matriculem, o link está na minha bio, eu vou colocar o link nos stories. Tem um WhatsApp para falar com a Thalita, também tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou deixar essa aula gravada. O grupo de estudos é um sonho que eu tenho há muito tempo, para a gente estar junto, porque quem fez mentoria comigo, a gente já tem encontros quinzenais, que são para sempre. Quando a pessoa termina a mentoria, ela pode continuar vindo. Mas o insight que eu tive de uma das alunas, que é a Paula, que eu comentei,
é que ela não... É que às vezes os assuntos são os mesmos. Então, criar um grupo de estudos é um ambiente para a gente evoluir junto. Todo mundo quer conversar sobre as novas tendências de mercado. Todo mundo quer conversar sobre comunicação digital. Então, eu estou propondo isso para vocês. Num grupo fechado de Zoom, que vai ter um networking incrível, com empresários de moda, com pessoas de educação. Vem gente de todas as áreas. É muito legal, que tem projetos incríveis. Enfim, as vendas vão ser hoje, amanhã, sábado de manhã a gente fecha para dar 48 horas só. Então, assim, é para decidir já, de coração, e venha, tá? Já tá no link da bio. No link da bio tem o Simpla. No Simpla tem toda a programação e tudo isso que eu tô falando em muitos detalhes, tá? E que mais eu preciso falar para vocês? Eu quero falar para vocês terem um excelente dia, agradecer todo mundo que veio aqui. Venham no grupo de estudos, que vai ser fantástico, que eu estou muito empolgado. Eu vou divulgar também, 48 horas só de venda. É um teste novo, espero que vocês comprem e venham pro grupo de estudos ser um sucesso e que a gente tenha mais, tá bom? Um beijo enorme para vocês e muito obrigado.